Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos desta lição. Está entrando num aspecto bastante interessante, uma história linda, triste, mas muito linda. Jesus perante Pilatos é o tema da lição dessa semana. E nessa segunda-feira, o tópico é no Tribunal Romano. Perguntar: que pergunta embaraçosa Pilatos fez aos líderes judeus? Pergunta simples, registrada por João, capítulo 18, verso 29. Que acusação trazeis contra este homem? Essa foi a pergunta que Pilatos colocou para aquelas pessoas que estavam ali com Jesus. Nós vemos e sabemos, a nota traz uma descrição, desejar a todas as nações, na parte 724, traz a descrição de Jesus. A aparência de Cristo causou uma forte impressão favorável em Pilatos. Sua natureza mais nobre se despertou. Já tinha ouvido falar de Jesus e de suas obras. Sua esposa lhe havia contado algo sobre os atos maravilhosos que aquele profeta galileu tinha realizado ao curar doentes e ressuscitar mortos. Agora, tudo isso voltava à sua mente como um sonho. Lembrou-se de rumores que ouviu de várias fontes e assim resolveu exigir dos judeus as acusações contra o prisioneiro. Agora continua a leitura. Quem é este homem? Por que o trouxeram aqui? Perguntou. Que acusação trazeis contra ele? Esses questionamentos desconcertaram os judeus, deixaram eles totalmente, não tinham exatamente o que dizer, mas continuando, sabiam que não podiam sustentar suas acusações contra Cristo e não queriam uma investigação pública. Então nós vemos aqui exatamente algo, uma falcatrua tremenda da parte deles para condenar Jesus. Então a pergunta embaraçosa foi: tens alguma acusação? Qual é a acusação contra este homem? E eles não souberam ali como responder isso a Pilatos. E que resposta evasiva e arrogante os líderes judeus deram a Pilatos? A resposta foi: se não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Isso não é acusação. Isso é apenas uma suposição, né? Mas uma resposta muito arrogante, fútil, evasiva, que não faz sentido nenhum. Diz ainda, continuar a leitura do patriarca, do Desejar a Todas as Nações, na parte 724, diz: os membros do Sinédrio esperavam impressionar Pilatos com seu senso de importância para o convencerem a atender o pedido sem muita formalidades. Estavam ansiosos pela confirmação da sentença, pois sabiam que o povo, que havia presenciado as obras maravilhosas de Cristo, poderiam contar uma história muito diferente da farsa que estavam apresentando. Então, não havia ali muita coisa a fazer, eles estavam mesmo complicados. A resposta deles foi evasivas: é um malfeitor, se não fosse, não estaríamos, não tinha nada para dizer, esse homem fez isso ou aquilo. Infelizmente, foi assim que ocorreu. E a pergunta C: que declaração de Pilatos deixou a situação dos sacerdotes ainda mais difícil? Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós, respondendo, né? A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Que coisa absurda, que coisa impressionante, que miséria estava a mentalidade daqueles homens, a espiritualidade daqueles homens. Na parte 725, agora desejar, diz: os sacerdotes pediram a Pilatos que aceitasse sua palavra quanto à culpa de Cristo e executasse a sentença que havia determinado. Assumiriam a responsabilidade pelas consequências. Pilatos não era um juiz justo ou consciencioso, mas, embora fraco em poder moral, recusou-se a atender a esse pedido, não condenaria Jesus sem que apresentasse uma acusação formal. Irmãos, que coisa tremenda aquela noite, aquele julgamento, aquela maneira de lidar com o próprio Filho de Deus. Infelizmente, estavam tão cegos de ódio, de inveja, de raiva, do medo de perder o poder, que fizeram ali um julgamento completamente errôneo, torto, sem provas, sem evidências, sem nada. Condenaram-no e agora estavam tentando fazer com que alguém o condenasse também. Então vamos ver o desfecho da história. Já conhecemos, vamos relembrar o desfecho da história durante a semana estudando e vamos ver o que aconteceu.
Que Deus nos livre de condenar alguém, seja lá o que for, sem evidência, sem prova, sem ter uma evidência ou uma coisa palpável, né? Porque aqueles homens fizeram, e logo quem estava envolvido era o próprio Jesus, o Filho de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe para que essa história possa trazer aos nossos corações aquilo que essa mensagem quer trazer. Lembrar do Jesus e como ele sofreu, como ele foi condenado de forma totalmente adversa e morreu por cada um de nós. Mas vamos dar continuidade a isso. Deus nos abençoe para que possamos entender essa história e trazer aos nossos corações o desejo de realmente honrá-lo e fazer jus a esse tão grande sacrifício que ele fez por nós. Esse é o meu sincero desejo de oração nesse dia.